dentro do CSS, e o CSS vem a cada dia mais e mais resolvendo esse problema, sabe? Se tornando uma ferramenta cada vez mais poderosa. E a própria questão de ter variáveis, né, Thales, que é algo que agora já é nativo do CSS, que antes você só conseguia achar em pré-processadores do CSS, agora você já tem na linguagem nativa. Então, igual você falou, você utilizar variáveis no CSS, em vez de ter que ficar colocando 1 milhão de cores espalhadas ao longo dos seus componentes e tal, já é uma coisa que pode ser feita naturalmente. Mas eu estou percebendo uma convergência em relação à opinião de vocês, todos muito favoráveis nessa proposta que o React vem trazer. Mas isso não é uma novidade na comunidade, né? Na verdade, é um tema muito polêmico. Existem argumentos um pouco contrários em relação a juntar, entre aspas, o CSS com o JavaScript, tudo num arquivo só e etc e tal. O que vocês acham dessa galera que normalmente vem com uma crítica bem forte, dizendo até que a gente está voltando para o passado, né? Que a gente passou anos para conseguir ter um clean code no front-end e que o React, a comunidade React está jogando tudo isso fora. O que vocês acham disso? Eu acho o seguinte, a escolha é sua, sabe? O problema de projetos que usam React é que você precisa de um cara com mais senioridade ali para estar atuando. É igual vocês falaram no episódio de React mesmo. Um cara que está usando Angular, para ele vai ser muito mais, e ele é júnior, né? Para ele vai ser muito mais fácil ele fazer código mais limpo, separar os componentes certinho. Com o React não é assim, a gente tem que lembrar que React é uma lib, não é um framework, então é você que chama o React, não o React que te chama, sabe? Então é você que decide essas coisas tudo. Igual eu também não gosto de deixar tudo ali no mesmo arquivo, então tipo assim, eu tenho meu arquivo ali separado para o Styled Components. Se eu tiver algum tipo de função que chama alguma animação através de JS, eu tenho esse arquivo separado. Eu gosto das coisas muito bem segregadas, e a minha dica para essas pessoas assim, que não gostam muito é, assim, conversa com o seu time e define um padrão, sabe? Que todo mundo vai estar ali ganhando, que você vai ter uma granularidade certa para que o time vai entender. Partindo por outro lado, eu acho também que faça um certo sentido, sim, uma resistência em juntar tudo num lugar só. Né? Eu tenho uma preocupação, por exemplo, com a escalabilidade e a manutenibilidade desses projetos ao longo de muitos anos, projetos grandes mesmo, de que se um dia o React, for alterado, né, ou deixar de ter um uso tão grande na comunidade, esses projetos vão ficar com um legado muito forte por não ter segregação tão grande. Porém, a própria sintaxe, por exemplo, de um Styled Components, eu acho que é super válida e legível. Então, você consegue de cara ver que um código, que um componente sendo criado, ele, na verdade, tem a origem num header ou então num parágrafo, enfim, e por dentro ele vai só utilizar ali um CSS normal, né, propriedades CSS normais. Então, eu acho que é super legal. Então, meio que nessa discussão eu não tenho um lado. Então a minha dica é, tipo, se você fica muito tempo, se você gasta muito tempo nessas discussões, realmente vai pescar. Então, eu acho que dá para você extrair o melhor dos dois mundos ali e realmente só ter um combinado, um acordo e uma coordenação com o seu time, com seus colegas e no caso de software aberto, com a comunidade que também contribui para o seu software. Eu acho que, como o Thales falou, isso depende muito da padronização do projeto ali. E a gente tem que lembrar que o React em si já é uma maçaroca, que foi o termo que ele, inclusive, usou mais cedo aí. Ele já é uma mistura de JavaScript com HTML, com CSS. Então, isso depende muito ali da estrutura, da organização de cada equipe, né? Cabe a cada um organizar isso de modo que não vire essa maçaroca para ele, ou para o projeto dele. Eu acho assim que tem um ponto em relação a você adiciona uma complexidade no seu projeto, né? Quando você trabalha, por exemplo, a gente está pegando o Style Components para Cristo aí, mas vamos continuar utilizando ele então. E aí você tem que entender se realmente assim, o meu projeto ele vai crescer, ele vai ser necessária essa estrutura que vai deixar mais verboso, vai ser mais um ponto de falha, de fato, ele acha que ele vai ter tudo isso, assim, ou, sei lá, tem um CSS aqui separado mesmo, super tradicional, vai me atender, porque você pode trabalhar com React assim, dessa forma, né, apesar de não ser a maneira nativa dele de trabalhar com isso.
Então, eu acredito que é sempre entender a aplicação que você está trabalhando, o time que você está, né? O Thales comentou muito aí em questão de senioridade, assim, acho que isso tem que ser levado em consideração, a facilidade que as pessoas têm, a familiaridade que elas têm com a tecnologia, porque às vezes você adiciona coisas que são complexas, mas que é porque vão garantir uma manutenção melhor, vão garantir uma estabilidade melhor do sistema. Então, é sempre necessário fazer essa análise antes, assim. Hoje em dia, quando a gente fala de arquitetura de front-end, elas são tão complexas, ou até mais complexas que as arquiteturas tradicionais de back-end. Eu acho que isso não pode ser negligenciado. Mas, Thiago, vocês entendem que utilizar o Styled Components fica mais complexo do que utilizar no CSS puro, por exemplo? Tenha mais dificuldade, uma curva de aprendizado maior? O que eu acredito que seja mais difícil é que CSS você pode estar mexendo em qualquer coisa, no Vue, no React, no Angular, vai ser tudo igual ao CSS. Então, acho que essa mudança ali do fluxo, bati o olho, entendi aquilo ali, talvez isso daí influencie um pouco. Talvez o Style Components pode atrapalhar um pouco nisso. Uma pessoa que mexe em qualquer outra, mexe com HTML raiz lá, quando ele pegar um projeto que tem CSS, ele vai entender. Mas no Style Components, talvez ele vai ter que ter pelo menos parar para pensar. Na minha opinião, é bem parecido, então a pessoa vai tentar entender ali rapidinho, ela vai compreender, mas querendo ou não, é diferente. É um CSS diferenciado ali, então eu acho que muda. A questão aí que vocês comentaram do projeto começar com uma senioridade e tal, eu concordo, aprovo 100%, só que uma coisa que aí eu acho que aí é prejuízo pro React, pro Style Component, é o seguinte, por mais que tenha uma pessoa com senioridade ali avaliando tudo, tem muitas outras pessoas, são seres humanos do mesmo jeito, que têm conhecimentos diferentes, e ali pode ser que ele cresça desordenado em algum canto que aquela pessoa mais sênior não viu. Então, por mais que você tente se você tem uma equipe pequena, ok, 3, 4 pessoas, mas vamos imaginar uma aplicação aí grande, que está trabalhando com vários squads separados, e talvez uma pessoa que você imagina que é sênior, que está administrando outra lá, não é tão sênior assim. Então, pode ser que o projeto vire uma bagunça, porque são várias pessoas diferentes. Então, isso aí eu acho que prejudica um pouco. E eu acho que não prejudica tanto, e a gente consegue reverter isso tendo algumas ações. Mas pode ser que projetos grandes realmente fiquem bagunçado. E assim, complementando com o que o Júlio disse e respondendo também ao Rodolfo, eu acho que um perigo do CSS em JS é fazer com que o desenvolvedor ele utilize isso como muleta para não aprender coisas do CSS, né? Ele vai ficar muito ali, talvez, na questão de usar if, na questão de usar props para poder fazer renderizações condicionais, tentar meio que colocar toda a preocupação em termos de responsividade em lógica de JavaScript, o que não é certo, né? Algumas coisas você pode pontuar ali, mas questões puramente estéticas e de estilização, geralmente o CSS vai conseguir cobrir isso por si só. Então, é a grande preocupação que eu tenho com o CSS em JS, é essa daí, de a pessoa renegar ali as questões de CSS. Mas eu acho que a conclusão mesmo dessa nossa conversa é que não tem vencedor, né? Todo mundo é vencedor, todo mundo sai feliz e depende muito do projeto, cada caso é um caso. Feliz não, né? O programador não é muito feliz, não. Mas... verdade. E bastante desgosto, às vezes, brigando ali com o Angular e React. Nós conseguimos cercear essa discussão só pro React hoje, então todo mundo tá na paz aqui um com o outro. Mas eu acho que eu tenho essa visão mesmo. Eu queria pegar esses nossos minutos finais aqui só para jogar uma discussão em cima de quando... De ferramentas tipo o Material UI, sabe? São ferramentas que já tem o seu componente pronto ali e você tem que, quem sabe, alterar o estilo. Assim, eu gosto muito dessas ferramentas, eu acho que adicionam uma velocidade gigante ali no seu desenvolvimento. Porém, eu acho que a documentação do Material UI ela não é clara o suficiente, pelo menos para mim, pelo menos para os desenvolvedores que eu já trabalhei com, de como é que você tem que usar o estilo dela ali, sabe? Eu acho que muita gente, assim,
dá uma falhada nisso, não entende direito de como usar ali o MIUI Theme Provider e acaba virando uma bagunça, né? O cara tenta alterar as coisas ali usando o CSS, sendo que tipo assim, se o componente alterar o estado dele ali, a classe de CSS já muda. Vocês têm alguma opinião sobre isso? Eu acho legal, bem legal o Material UI, Material UI, Semantic UI e outras libs que a gente tem com o mesmo intuito, né, para React, principalmente igual no ponto que a gente abordou mais cedo em relação à senioridade da equipe. Com a equipe de júniors, o pessoal que está começando agora, isso ajuda bastante para tirar o projeto do papel, né? A gente consegue já dar um start, criar algumas interfaces até relativamente complexas, com uma velocidade incrível, mesmo a pessoa sabendo muito pouco, às vezes até quase nada de CSS. O problema é quando algumas coisas precisam ser alteradas, e igual o Thales mesmo falou, a documentação às vezes não é muito boa, e aí começa a travar, e aí os problemas começam a aparecer. Eu tenho uma opinião em relação a isso, que eu acredito que isso é muito bom para empresas pequenas, startups, pessoas que estão fazendo projeto freela. Mas quando um projeto ele vai ganhando um nível grande, corporativo, é interessante pensar em construir sua própria biblioteca de componentes, e mais que isso, né, começar a pensar em design system, porque senão você fica muito amarrado à biblioteca padrão do mercado. Vamos pegar o Material, que tem seus problemas, que não encaixa para qualquer solução, principalmente no ponto de vista de UI, o UX. Então, eu acho que pode ser uma armadilha de ser meio que um lugar comum de usar esses boilerplates, sabe? Eles aceleram o desenvolvimento, isso sem sombra de dúvida, mas às vezes é meio que preguiça também de não querer pensar e construir sua própria solução. E também, quando você usa, o exemplo que o Chagas deu aí, você está com um projeto grande, normalmente esses projetos grandes são de empresas que têm alguma identidade visual ali. Então, você tem aquela identidade visual e vai seguir uma identidade visual que é de uma empresa, da Material UI. Então, não faz sentido. Se você está fazendo um projeto que vai ser grande, realmente, projeto pequeno, estou fazendo um trabalho da faculdade, estou fazendo um projeto aqui de teste para eu brincar, não, aí não faz sentido mesmo você ficar criando sua lib ali. Mas a empresa, ela tem uma identidade visual. Aí você vai usar uma identidade visual de outra empresa dentro da sua. Então, eu acho que é bem isso. Você tem ali, você vai ter design, você vai ter uma parte de UX ajudando você a pensar, aí tudo vai ser bloqueios. O UX, o design vai pedir, eu quero que coloque um load dentro do botão aí. Não, o Material não tem essa função. Então, são coisas, tipo assim, se você criar a sua biblioteca, o que for pedido é possível. Lógico que tudo existe limitações, né? Mas é muito mais simples você fazendo na mão ali sua biblioteca e deixando aquilo ali bem feito, bem documentado, vai ser muito mais fácil você modificar e reutilizar aquilo ali do que usar outras bibliotecas. A maior vantagem do Material UI, assim, na minha opinião, é você não ter que construir date picker, que é o maior parto da história de você construir com JS, CSS. Date picker é só quem inventou o www que sabe desenvolver date picker. Isso aí realmente é um problema. É o desafio máximo do front-end. Gente, acho que a gente chegou aqui no nosso tempo, né? Vamos depois combinar outros bate-papos aí em relação ao React e desenvolvimento front. Mas eu queria agradecer aqui a presença de todos vocês, agradecer a presença dos nossos ouvintes, deixar o tradicional beijo no coração de vocês e até terça que vem. Tchau, galera. Tchau, tchau. Adeus. Valeu, pessoal.